Mais uma escola em São Paulo. Esta está localizada na Zona Leste. Aparentemente um lugar comum, mas em março de 2022 vem à tona um caso de abuso e negligência infantil. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram crianças amarradas, chorando e em condições desumanas e negligentes dentro da escola de educação infantil Colmeia Mágica. Isso abalou a sociedade e protestos e investigações desvendariam algo muito mais complexo e perverso. Revelações impactantes, denúncias antigas dão contornos dramáticos a esse pesadelo que assombrou por meses o bairro Jardim Vila Formosa. Tudo se iniciou com uma denúncia anônima à Polícia Militar, no dia 22 de fevereiro de 2022, dando conta que crianças que choravam eram amarradas e presas ao banheiro na creche escola infantil Colmeia Mágica. A polícia esteve no local a fim de apurar a denúncia anônima e nada encontrou. Posteriormente, nova denúncia foi ofertada à Polícia Militar com a entrega de filmagens e fotografias sobre o que vinha ocorrendo. A polícia, então, com base nesse material probatório, esteve no local no dia 11 de março de 2022 a fim de fazer uma operação de busca e apreensão no local. Naquele dia, aquela movimentação policial preocupou os pais das crianças que ali estavam. Os pais, imbuídos dessas imagens, reconheceram prontamente 9 crianças que ali estavam, sendo torturadas, amarradas, se alimentando dentro de um banheiro, todas presas com um lençol em volta ao corpo, para que suas mãos não mexessem. E todas elas ali, inclusive, várias delas ao lado do vaso sanitário. Meu cliente, que é uma das vítimas, ele tinha 1 ano de idade na época. E assim, sempre ficava muito doentinho, era sempre muita virose. Depois a gente percebeu que o fato de alimentá-los dentro de um banheiro com a mesma colher, isso os pediatras falam que isso é perigosíssimo para uma criança. Então, por isso que ela está sempre com virose, ela está sempre com diarreia, porque eram reflexos, né, do que vinha acontecendo e as mães não sabiam. As mães falam muito semelhante assim, todas as crianças estavam molhadas, as roupas muito suadas, roupa com cheiro de urina, que não é uma prática que você vê de escola, né? Mas naquele dia a dia, elas achavam que poderia ser normal. Um dia depois, a diretora chama uma reunião para as mães e fala que uma ex-funcionária teria forjado uma situação de denúncias em relação à escola para sabotá-la. Nós tivemos uma denúncia de não tráfico, de não ter organização na escola. Eu achei que
Os treinamentos feitos com o Ministério contexto dessa pessoa fez esse tipo de denúncia completamente descabida. Todas as mães dessas vítimas desse processo, elas têm uma narrativa muito parecida. O bebê, ele dá sinais que ele está sofrendo alguma violência ou ele está fora da sua vida comum, ele dá alguns sinais. Então, assim, as crianças já eram para estar comendo sozinhas e não comiam. Ou as crianças tinham um sono muito desajustado. Então, todas elas dormiam um pouco e acordavam chorando de madrugada. Algumas crianças, na hora de entrar na escola, começavam a chorar muito, se debater muito. E até por uma questão de desenvolvimento cognitivo, assim, de coordenação motora fina. É muito semelhante o que acontecia com todas essas vítimas. As mães relatam fatos importantes. Então, as crianças, como estavam sendo vítimas de maus tratos na escola e as mães não sabiam, elas percebiam que havia alguma coisa de errado, mas não dava para atribuir a nada. As redes sociais foram fundamentais na revelação inicial dos abusos na escola Colmeia Mágica. Vídeos mostrando crianças amarradas e em situações de sofrimento circularam amplamente, gerando indignação pública. Essa visibilidade forçou as autoridades a agir. As plataformas sociais, ao permitirem a rápida disseminação dessas imagens, funcionaram como um catalisador para a investigação e a subsequente ação da Justiça. Todas as investigações foram realizadas a fim de apurar a participação da diretora, da sua irmã, também sócia administradora do local, professores e outros funcionários, até que chegaram também a pessoa da auxiliar de limpeza Solange. Do curso do processo, as testemunhas falam que os tratos, assim, tanto com o funcionário quanto com os bebês, era assim, muita gritaria, muito xingamento. Eu percebo já essa violência psicológica, né, de estar tratando as crianças de uma forma que não se deve tratar, que não tem razão de ser. Verificou-se pelos relatos testemunhais que a comida servida no almoço, no jantar, isso as testemunhas trazem, ela era toda misturada dentro de um recipiente e aquela mistura de comida era oferecida para as crianças. Nos laudos periciais, a higiene da escola também não era ideal, né? Então, assim, no período do jantar já tinha essa situação de que a gente tem aqui uma imagem que as crianças estavam se alimentando durante o dia no banheiro, mas não sabemos se no período da noite também se alimentavam dentro do banheiro. Há indícios de que elas medicavam as crianças. Então, medicavam sem a necessidade de medicar. Na perícia foi encontrado leite vencido, que também, para mim, é uma forma de violência, né? Você fornecer um leite vencido para uma criança dentro do seu estabelecimento de ensino. Nas imagens que a gente percebe, algumas crianças estavam amarradas. A defesa diz que esse tipo de amarrar é para conter o bebê e para o bebê se sentir que a orientação seria fazer um charutinho com o bebê. Existe essa situação de fazer um charutinho, mas quando o bebê é um recém-nascido, para que ele se sinta dentro do útero da mãe, para que ele se sinta protegido. Com uma criança na idade, né, dessa idade, não há orientação de nenhum pediatra para que se faça esse charuto.
Aí a família pega essa criança, traz a um hospital infantil aqui em São Paulo e abre-se um protocolo de sepse, que é para entender por que aquela criança está assim. Por quê? A criança chega no hospital com os dedos arroxeados, as pontas dos dedos arroxeados, com a oxigenação super baixa e muito nervosa. Um bebê nervoso, um bebê chora, ele sua, ele não sabe verbalizar o que está acontecendo com ele. Chega, já entra para emergência com sinais de asfixia, porque cianose nos dedos, né, dedos arroxeados. Respiração ofegante e a oxigenação baixa, isso são sinais de asfixia, né, pela doutrina médico-legal. E aí faz uma série de exames nessa emergência e não se chega, os médicos não chegam à conclusão do que poderia ter ocasionado isso. Criança com febre, o que poderia ter ocasionado isso? Hoje, a gente não consegue definir qual data que foi, se existe uma prova daquela data, mas é claro que, tendo acesso ao que aconteceu na escola, a gente deduz que teria sido uma ação humana para a criança ficar nesse estado, né? Tão degradante ali para um bebê que não sabe nem contar o que está acontecendo. Tem duas opções: ou você continua dirigindo e quando der pare arruma, ou você pare e arruma. E aí você tira uma foto fora de contexto, como se a criança estivesse dormindo naquela posição. Você entendeu? E isso me magoou de um jeito. Na primeira infância, ou seja, crianças pré-verbais são de 0 a 2 anos de idade, os estudos mostram que tem um impacto muito significativo abusos e maus tratos, porque como elas não conseguem falar ainda o que viveram, o que estão sentindo, o que estão pensando, querendo, aquilo tudo é internalizado, é absorvido. E para onde vai? Vai para o inconsciente. Então, crianças que não ainda conseguem entender exatamente o que está acontecendo, mas percebem que é alguma coisa ruim, negativa, porque choram, porque se sentem incomodados de alguma forma, mais tarde, apesar de não lembrarem exatamente o que aconteceu, podem ter sequelas psicológicas resultantes desses maus tratos. Na segunda infância, a partir dos 2 anos, então esses impactos vão ser diferentes, porque a criança já consegue falar alguma coisa, mas às vezes o pai não consegue entender. Então, provavelmente ela vai ter mais lembranças daquilo que aconteceu e os impactos vão ser diferentes. Independente se a criança consegue se lembrar na consciência, né? Porque a gente tem muita coisa armazenada no nosso inconsciente, então que a gente não consegue lembrar exatamente, mas em algum lugar aquilo está armazenado. Então, se a gente não consegue acessar aquela memória, mas aquilo está armazenado, aquela memória pode ficar sempre pressionando a consciência de uma forma que, quando a pessoa for crescendo e adolescente, ela pode cair a ficha de algumas coisas. Então, por exemplo, existem muitas crianças que são abusadas sexualmente em idade pré-verbal, que é o caso dessas crianças, a idade dessas crianças vítimas, que então não se lembram do que aconteceu, mas aí chegam na adolescência e começam a exibir alguns comportamentos disfuncionais. Fazendo terapia, pode-se descobrir abusos na infância que explicam esses comportamentos disfuncionais. E as consequências são milhares. Transtornos, diferentes tipos de transtornos, transtorno de atenção, transtorno de personalidade, transtorno de humor, TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, agitação, comportamentos disfuncionais com autoridades, então não consegue receber, porque, veja, foram por professores, diretoras que estavam cometendo esses abusos. Então, em algum lugar pode ficar registrado, mesmo que a criança não lembre, que autoridade significa perigo. Então, que autoridade significa alguém que, então, eu não preciso ouvir e aceitar tudo que me faz, porque ao obedecer àquele adulto, eu posso estar me colocando numa situação de perigo. Então, é difícil precisar quais vão ser exatamente as consequências em cada uma dessas crianças, mas de forma geral pode-se pensar que terão que fazer terapia por muito tempo e terapias não só verbais, porque, de novo, essa memória foi armazenada em algum lugar que não é da fala, que não é do pensamento, né? Quando o adulto pensa, você pensa com palavras, mas como é que uma criança pensa? Ela pensa com imagens,
com sensações, com sentimentos. Então, pode-se ter gerado um trauma que escola parece um lugar assustador e que a criança vai rejeitar, que vai trazer uma sensação de nojo, de medo. As repercussões são infinitas. Em uma relação de adultos, começa primeiro uma relação de uma violência psicológica e aí ela vai migrando para uma coisa física. Só que com criança, às vezes é diferente, porque o adulto perde a paciência rapidamente com a criança e sem querer chacoalha, segura mais firme, dá um chacoalhão, dá um tapinha. Então não sei se a tortura psicológica veio antes da tortura física. Talvez tenha sido ao contrário. Talvez a tortura física em si já seja uma tortura psicológica. Então, as duas coisas andaram lado a lado. Então, talvez com algumas crianças, primeiro começou-se uma agressão verbal e emocional, uma torturazinha psicológica com aquela criança, e em outros casos, primeiro partiu-se para uma violência física. Acho que depende da criança e o que aquela criança trouxe naquele adulto. Por que esse adulto fez isso com essas crianças? Essa é uma ótima pergunta. Porque aquela criança trouxe alguma coisa neste adulto que fez com que ela perdesse a paciência, que fez com que ela sentisse que essa criança merece, que essa criança é desobediente, essa criança é ruim, essa criança é difícil, então ela merece ser tratada assim para aprender. Vai depender do adulto que estava lidando e por quê, né? Então, esse adulto também, seria interessante entrevistar esse adulto, né, o agressor, para entender o que essa criança despertou em você que te fez ter vontade de agredi-la dessa forma. Muito provavelmente esses agressores foram, de alguma forma, negligenciados e até torturados na infância. Foram, talvez, próprias vítimas elas mesmas. E aí, quando adultas, se viram nessa posição de poder e, por isso, inconscientemente ou conscientemente, direcionaram essa raiva para essa criança. Podem ter uma raiva de criança porque tem alguma coisa na família que desperta essa raiva nela. Então, teve alguma história, tem alguma criança ruim na família. Criança ruim, eu quero dizer assim, tipo, criança... Bom, existem crianças psicopatas, né? Existem crianças que têm transtornos de humor e de personalidade e já exibem esse comportamento desde criança. Alguns adultos não conseguem entender isso e acham que a criança que é ruim. E talvez tenha alguma coisa na família que então criou essa... eu já conheço isso, hein? Eu sei onde que isso aí vai parar. Esse tipo de comportamento tá me lembrando o Joãozinho, filho da minha prima, que fez tal coisa e depois jogou o gato da janela. Então eu vou parar isso agora. Tem umas coisas assim. Tem tanta coisa que acontece no mundo que a gente não tem ideia, né? Então as pessoas podem pensar nisso. O adulto pode ter algum transtorno ele mesmo, de perversão, de achar que é normal e comum amarrar uma criança ou dar comida para a criança ao lado da privada, pode achar que isso é comum. Minimiza completamente a situação. Então, esse adulto é disfuncional. Porque um adulto funcional, uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, ética, de bom caráter, jamais vai colocar crianças nessas situações. E aí percebe, olha, eu não tenho paciência para cuidar de criança. Eu tô querendo revidar dando um tapa, apertar forte. Eu não tenho paciência para cuidar de criança. Eu vou abrir uma escola para cuidar de crianças? Qual que é a explicação para isso? É como se você estivesse indo em direção àquilo que te incomoda, né? Então, fazendo uma análise dessa diretora, que era também dona da escola. Se ela não tinha paciência com criança, se ela não gostava de criança, não sei porquê, quais são os motivos, só fazendo uma terapia com ela para entender uma análise da psicologia profunda dela, mas se ela não gostava de criança, se ela não tinha paciência com criança, por que ela abriu uma escola para criança? Por que ela estava lá dia após dia se colocando na frente daquele estímulo que provocava uma reação tão negativa nela? Além das imagens e vídeos publicados nas redes sociais, as testemunhas foram primordiais para a elucidação do crime, tanto para se chegar à materialidade e à autoria dos delitos. Segundo se apurou, as vítimas, as crianças, quando
quando permaneciam chorando ali na escola, no berçário, elas eram amarradas e levadas para uma sala escura. Outras vítimas, quando faziam birra, desobedeciam, também choravam, eram levadas para o cantinho do castigo, cantinho do pensamento, e ali ficavam por horas. Inclusive, uma das imagens divulgadas tem uma criança dormindo encostada à parede. Surgiu também uma denúncia de que uma das vítimas, por ter feito essas necessidades fora do banheiro, foi levada ao vaso sanitário, foi levada e deixada ali o dia inteiro para que desfraudasse. Então nós vemos inúmeros casos de tortura, maus tratos, e ali permaneciam todas as crianças, à ordem, principalmente da diretora. O que elas falam? Que se a criança tivesse fazendo muita bagunça, tivesse atrapalhando muito ali, ela era levada à sala da direção para poder manter a ordem no grupo em que ela estava. Então, assim, tratou-se isso como uma dinâmica da escola, o que eu também discordo, eu não vejo que é educativo. Exato. Isso, mas era uma das dinâmicas que elas faziam na escola, tanto que a criança que aparece ali sentada, uma das justificativas foi de que ela estava bagunçando num castigo e ela era retirada. Ou às vezes a criança estava chorando muito, ela era retirada, e esse cantinho do pensamento, esse lugar para que ela pudesse refletir, se acalmar, seria a sala da direção. As crianças, quando choram, a Roberta dá bronca na professora, dizendo por que a gente não tirou ela da sala e levou para o banheiro, como de costume ela faz. Ela pega a criança ou o bebê e leva para o banheiro, fecha a porta e deixa a criança lá chorando. A questão da culpa dos outros professores é complexa. Eles testemunharam e denunciaram os maus tratos durante as investigações, indicando que estavam cientes dos abusos. O fato de haver denúncias anteriores, como o caso de 2010 e 2014, e somente em 2022 o caso ter ganhado visibilidade, levanta questionamentos sobre a omissão e possível medo de represálias por parte da diretoria. A responsabilidade ética e legal dos professores em tais casos pode variar dependendo das circunstâncias individuais e das evidências de seu envolvimento ou conhecimento dos fatos. Segundo informações, segundo as próprias genitoras das vítimas, perceberam que naquelas imagens que foram divulgadas na internet, tratavam-se dos seus filhos em épocas diferentes. Tanto que familiares reconheceram o tamanho da vítima. Olha, neste período, nessa foto, pode ver que essa foto foi tirada neste ano. Mas no ano passado, esta foi a foto, quando ele era ainda menor. Então, não se sabe ao certo, não se pode determinar. Tanto que neste outro inquérito policial instaurado, estão tentando apurar também desde quando essas agressões, esses maus tratos e torturas aconteciam. Teve muita manifestação. Logo no início a gente estava na delegacia, as mães foram com as camisetas sujas de tinta vermelha para fazer um ato mesmo. Teve um clamor popular muito grande ali na região da Zona Leste. Então, aí começaram alguns boatos que as pessoas começaram a falar. Meu filho estudou lá em tal ano e meu filho tinha dificuldade para desfraldar, meu filho tinha dificuldade para se alimentar. Quem arranhou você, meu bem? Roberta. Na época eu gravei um vídeo do meu filho falando que foi a Roberta, a diretora da escola Colmeia Mágica,
que o arranhou. Eu gravei o vídeo, tirei as fotos e postei no Facebook. Agora, atualmente, eu voltei a gravar nas redes sociais falando sobre o assunto. Depois que eu vi a repercussão que deu, eu falei, não posso ficar calada, eu tenho que tentar ajudar essas mães de alguma forma. O que mais que ela fez com você? Olha que eu sou chata. Sério, meu amor? Ela arranhou como em você? Como que ela arranhou? Você quer voltar pra escolinha? Não, Não, amor? não, Por que você não quer voltar? porque ela vai me xingar de novo. E eu não dei sequência ao processo porque eu me senti um pouco vulnerável. Há muitos anos atrás, um bebê de 3 meses faleceu, era matriculado na escola e veio a falecer. Foi considerado à época um acidente. Ele foi socorrido pela diretora, pela Roberta, mas quando ele chega no hospital, ele já chega morto. E na época, o Ministério Público entendeu que foi um acidente, que não tinha nenhuma conduta humana que ocasionasse essa morte, com relação a essa morte. Claro que a gente entende que num universo de mais de 50 crianças, outras crianças podem ter sido vítimas, mas a gente não tem prova, né? Em alguns relatos de testemunhas fala-se de crianças que não estão nas imagens, mas aí isso está sendo verificado em inquéritos apartados. Em relação às outras crianças, aí a polícia continua apurando, o inquérito foi desmembrado e a investigação segue. Terapia, com certeza. E diferentes tipos de terapia. As crianças mais velhas vão conseguir conversar sobre. As crianças mais novas, talvez não vão conseguir se explicar de uma forma clara, mas vão fazer arte-terapia, vão fazer ludoterapia, então vão fazer teatro-terapia, musicoterapia, dança-terapia, sandplay e diversas outras técnicas terapêuticas e psicológicas para que elas possam externalizar essas sensações, esses anseios, essas angústias que elas têm em relação a essas experiências. Com certeza ser importante, porque quando você coloca uma criança numa situação que sem querer acaba sendo de risco, você se sente muito culpado. Então imagina que esses pais se sintam culpados por ter escolhido essa escola, por não ter percebido que a criança sofreu alguns maus tratos, que não ter desconfiado. Então, com certeza, os pais vão se beneficiar de fazer uma terapia para, primeiro, entender o lugar da culpa na vida deles, se essa culpa faz sentido e por que eu estou sentindo isso, se de fato essas crianças não estavam sendo totalmente olhadas, então se tinham machucados e tal, e estavam meio que sendo negligenciadas porque a vida, né, vai tomando conta e a gente tem um monte de coisa para fazer. Então acho que terapia para esses adultos vai ser muito importante para eles entenderem o lugar da responsabilidade que eles tiveram, se é que tiveram alguma, talvez não tiveram nenhuma responsabilidade, talvez a criança não exibisse nenhum comportamento disfuncional e por isso não desconfiaram de nada. Então, vai depender de cada caso é um caso, né? Algumas crianças vão demonstrar mais sintomas acerca das violências sofridas e outras crianças vão mostrar menos sintomas. Isso significa que então algumas estão mais superadas do que outras? Talvez sim, talvez não. Talvez algumas estejam mais recalcadas, reprimidas do que outras. Então, algumas crianças estão conseguindo exibir mais os seus sintomas, enquanto outras ainda não. Só que daí vão mais tarde. Então, depende de quando vai caindo a ficha do que aconteceu para essas crianças e de que maneira, inconsciente ou inconscientemente, aquelas agressões podem estar influenciando o comportamento dela. Então, uma criança pode parar de fazer terapia agora, e aí, quando tiver 10, 11 anos, começa a ter um comportamento totalmente disfuncional na escola. Aí tem que voltar para a terapia para entender o que está acontecendo e se aquilo no passado tem a ver. O que aquilo do passado plantou uma semente nessa criança do quê? De fazer bullying com os colegas, de ter um transtorno opositor desafiante com o professor. Então, nesse primeiro momento, sim. E aí, talvez,
pare, porque não exibe nenhum sintoma, tá tudo bem. E aí, no futuro, quando começar a virar pré-adolescente, adolescente, talvez comece a exibir outros sintomas que daí vão ter que ser adereçados na terapia para entender se foi da sementinha que foi plantada quando tinha 2 anos de idade. Trauma vicariante é quando a agressão em si não acontece comigo, mas é algo que eu presencio. Então, pode ser desde você estar no farol e você vê o carro do lado sendo assaltado e, sei lá, de repente a mulher é sequestrada do seu lado. Aquilo não aconteceu com você, mas você fica traumatizado. E aí você começa a ter medo de dirigir à noite, porque foi à noite que a mulher foi sequestrada que estava do seu lado, por exemplo. Então, isso é trauma vicariante. Médicos têm muito isso. Veterinários têm muito isso. Porque você vê o sofrimento numa pessoa ou no animal, não é com você, mas é com outra pessoa. E aquilo te traumatiza também. Então, os professores que eram bons, que estavam lá tentando dar o seu melhor e acolher essas crianças, porém não tiveram coragem de denunciar antes, ou talvez essa professora que denunciou, estejam sofrendo de trauma vicariante. Então, totalmente desacreditados de escola, não querendo mais ser professores, com medo de colocar seus próprios filhos em alguma escola. Então, com certeza, esses professores que estavam lá, que presenciaram essas violências, podem estar sofrendo também de um transtorno de estresse pós-traumático em decorrência de um trauma vicariante. Os pais tiveram um papel crucial nas investigações. Suas denúncias e depoimentos forneceram informações vitais. A preocupação e a vigilância dos pais, como no caso do vídeo de 2014, gravado por uma mãe, foram importantes para trazer à luz as práticas abusivas da escola. A pressão exercida pelos pais, além de suas colaborações com as autoridades, ajudou a fortalecer o caso contra os acusados. Assim que soube das investigações, a ré, então condenada Roberta, fugiu e somente se apresentou à polícia mais de 30 dias depois. A sua irmã, então condenada Fernanda, se apresentou no dia 25 de abril de 2022. Quanto à ré Solange, ela respondeu todo o processo em liberdade, porque ela se apresentou a todo momento em que era solicitada, tanto durante a fase de inquérito policial, tanto na fase da ação penal. Então, elas ficaram por um tempo procuradas. E foi, assim, um período, assim, alucinante, porque um caso como esse, meu escritório é praticamente na mesma região, nós somos todos da Zona Leste de São Paulo. Isso toma uma proporção, as pessoas no açougue conversando sobre isso, as pessoas horrorizadas, a imprensa divulgando as fotos das crianças. Então, assim, as mães ficaram numa condição de muita insegurança quando elas estavam procuradas. Porque, veja, elas estão procuradas pelo que elas fizeram com essas crianças e a polícia não encontra. Então, começava, elas estão escondidas em tal lugar. Elas estavam... A delegacia virou um caos. Foi o cerco que investigou, que é atrás da 69DP. Então, você ia, era aquela mobilização, pessoa na porta pedindo justiça, a gente tentava ingressar para conversar sobre a investigação, era imprensa na porta, às vezes não podia falar, o delegado também segurando informações com a finalidade de tentar encontrá-las, né? E aí, enfim, e essa funcionária, prontamente, ela foi se manifestando quando ela foi procurada, solicitada pela polícia. Então, em relação a ela, não houve um mandado de prisão. Nós temos a figura da pronúncia quando a gente tem um crime doloso contra a vida. Um crime que vai ser tramitado no rito do júri. Então, a gente tem uma primeira fase processual, que o resultado disso é uma pronúncia. Por exemplo, em relação ao meu cliente, naquela situação que ele foi hospitalizado, eu entendi que houve uma tentativa de homicídio. Em relação àquele fato,
eu até propus ao Ministério Público que nós pensássemos naquele fato como uma tentativa de homicídio. Eu não consegui convencer o promotor disso. Ele achou que a gente não tinha tanta prova para chegar nesse entendimento. É claro que eu, contratada para defender os interesses daquela criança, eu entendo que a criança chegar naquela situação, ela foi exposta a um perigo de vida. Não tenho dúvida disso, mas processualmente falando, essa tese não emplacou. O que emplacou realmente foi a tese da tortura e dos maus tratos. Se nós tivéssemos um rito de tribunal do júri, nós tínhamos uma denúncia, ia ter uma audiência de instrução, debate e julgamento, e o final seria uma pronúncia. Pronunciar alguém, via pronúncia, é mandar a júri. Não foi levado a júri porque os crimes levados a júri são os crimes dolosos contra a vida, né? Aqui a gente não trata de crimes dolosos contra a vida, ainda que os crimes tenham violência contra a pessoa, né? E alguns crimes, até com resultado morte, podem não ser levados a júri. Tem que ser efetivamente um crime doloso contra a vida. Então, nesse caso, são crimes comuns. No dia 27 de fevereiro de 2023, as 3 réis foram condenadas pelas práticas dos crimes de maus tratos e tortura contra 9 crianças, cujos crimes foram praticados de dezembro de 2021 a março de 2022. A princípio, a ação penal foi instaurada para investigar os crimes de tortura, maus tratos, perigo à vida e à saúde e associação criminosa. No decorrer da ação criminal, o magistrado entendeu em sua denúncia que não houveram provas da materialidade dos crimes de associação criminosa e perigo à vida ou à saúde, então absolveram as 3 réis destes crimes, mas foram condenadas aos crimes de maus tratos e tortura. A ré Roberta foi condenada a mais de 49 anos de prisão, a sua irmã e sócia a mais de 13 anos de prisão e a ré Solange a mais de 31 anos de prisão. Neste momento, as 2 rés e irmãs encontram-se presas, respondendo ao processo e aguardando o julgamento do recurso contra a sentença que as condenou, e quanto à ré Solange, encontra-se em liberdade, até porque respondeu todo o processo em liberdade. Então aguardará o trânsito em julgado da decisão. A denúncia do crime de associação criminosa, o processo foi julgado parcialmente procedente. Então não se deu tudo o que o promotor pedia. Elas não foram condenadas em todos os crimes que a inicial do Ministério Público pedia, né? Então, por isso que nós entramos também com o recurso de apelação, porque nós não estamos satisfeitos com o resultado. A assistência à acusação, né, defendendo o direito de uma dessas vítimas, não se satisfaz com essas penas. Eu acho que as penas devem ser maiores. Eu tenho certeza que ali houve uma associação criminosa entre elas, com divisão de tarefas, com estabilidade, com permanência. Eu entendo que houve, mas a juíza de direito não entendeu. Então, por isso que nós estamos indo para o Tribunal de Justiça buscar uma maior condenação, um aumento de pena para todas. Nós apelamos em relação à condenação de todas. E aí, como que funciona o procedimento da apelação? Se fosse uma apelação exclusiva da defesa, essas penas não poderiam aumentar. Mas como nós temos apelação pela parte da acusação e dos assistentes à acusação, essa pena pode vir a ser aumentada no Tribunal de Justiça. E elas estão apelando também porque estão inconformadas com as penas. Essas professoras, assim, abriu-se um outro inquérito para verificar se houve participação de algumas dessas professoras. No primeiro momento, essas professoras entraram como testemunha do que acontecia. Algumas das testemunhas que eram as professoras falavam que não podia mexer no celular, que tinha um celular que elas faziam algumas fotos para redes sociais, para mandar para as mães, mas quando ali já estava bem bonitinho, montadinho,
As testemunhas trazem isso. Falam que o trato com a diretora era muito difícil. Que ela, para os funcionários também, né, que era uma pessoa muito exigente, uma pessoa que proferia xingamentos, então, e pagava muito pouco. Então a pessoa via ali o que estava acontecendo e saía fora, não queria ficar. Quando a mãe veio para o escritório, eu consegui entender o que ela me passava. Então, assim, ele não estava ganhando peso. Isso é anormal para uma criança. Se ele está sendo alimentado. Elas pagavam uma taxa, algumas mães falam isso no processo, pagava-se uma taxa para um lanche especial, pagava-se uma alimentação balanceada por uma nutricionista. Depois a gente viu, pela realidade do processo, que isso não era oferecido. No interrogatório de uma delas, ela fala que o meu cliente era uma criança difícil, que ele tinha alguns problemas, que ele não conseguia se desenvolver. Hoje eu acompanho de perto, porque a mãe virou até assim próxima, né? Eu acompanho de perto e hoje ele tem uma saúde maravilhosa. Está numa escola a qual ele consegue se desenvolver muito bem. Ganhou peso, no momento em que ele saiu de lá, ele começou a ganhar peso, o fato que ele não, o que ele não conseguia ter ali. Então, assim, a gente percebeu realmente que o ambiente era extremamente violento. Mas são reflexos, assim, para as famílias que a gente não consegue aferir, né? O que isso vai dar de reflexo para essas crianças? Penso que pela tenridade, elas vão sob tratamento, porque todas as mães buscaram tratamento. Até o próprio Ministério Público ofereceu tratamento psicológico para as mães que não tinham condição. Acompanhamento psicológico, acompanhamento de pediatra. As crianças estão se recuperando. E eu faço votos de que, pela tenridade, elas consigam sequer se lembrar disso. Eu acho que a gente tem que estar muito atento aos indícios que os nossos filhos nos dão. Então, crianças muito pequenas assim, como a gente verificou no caso da colmeia, eles vão dar alguns sinais de não engordar, não se desenvolver. Às vezes ele está tendo algum problema com a fala, já teria que estar falando alguma coisinha, não está falando, já teria que estar tendo uma coordenação motora um pouquinho mais fina e não está desenvolvendo. Então, são pontos importantes, porque às vezes, como é esse caso, a criança chegava roxa, espancada, ensanguentada. Então, eram pequenos sinais que talvez, se a gente tiver um olhar atento, como você disse, mais apurado, a gente tem que levar em consideração. Então, a gente sempre está de olho, né? Quando a gente fala de criança muito pequena, sempre está de olho, pedir para visitar o ambiente escolar, perguntar, quero entrar hoje, quero pegar meu filho aí dentro. E assim, hoje a gente, né, depois disso tudo, tem essa proposta de lei para que tenham câmeras nas escolas, eu acho válido. Eu imagino e tenho certeza de que nós não vamos conseguir chegar a apurar todos os fatos criminosos que aconteceram nessa escola. É impossível do funcionamento total da escola, não vai chegar por falta de prova. Mas aquilo acontecia há muito tempo. E é claro que assim, a defesa também explorou que tiveram mães que falaram, nunca tive reclamação nenhuma em relação à escola. Então, não estou dizendo que que todas as mães que passaram por lá, que todas as crianças que passaram por lá foram vítimas. Mas isso foi utilizado para a defesa, inclusive, no processo. Trouxeram algumas mães que falavam, eu confio de olhos fechados, meu filho se desenvolveu muito bem, mas graças a Deus, que felicidade, porque os outros, está aqui as provas, né, mais do que claras. Eu me lembro que eu estava na delegacia para acompanhar a oitiva de uma mãe
e que essa mãe tinha uma criança dessa idade e tinha um parente na escola que era um pouquinho maior, uma criança um pouquinho maior. Em algumas oportunidades, porque a criança ela é muito lúdica, a criança de 4, 5 anos, ela inventa muitas coisas, ela tem uma imaginação muito fértil. Em algumas oportunidades, essa criança chegava em casa e falava que no banheiro ele tinha visto crianças sem braço e sem olho. E ali, né, dentro de uma situação de que todo mundo vai esperar a boa fé e o bom trato, né, as relações da sociedade, eu acredito que você não, se a gente começar a esperar o mal, a nossa sociedade vai colapsar, né? Então, assim, você matricula o teu filho numa escola, você espera que o melhor seja feito. Então, nunca se suspeitou que aquilo pudesse ser estranho, que aquilo pudesse estar acontecendo. Um dos fatos também que o Ministério Público perguntava bastante no curso da audiência é se as mães podiam entrar na escola. E não. Você deixava o seu filho no portão, que era uma prática, que isso era a normalidade da escola. E que para retirar também. A mãe ficava para o lado de fora do portão, a dinâmica era essa. Eu hoje, percebendo esse caso, a gente está diante de um caso aqui, as pessoas que estão interessadas sobre esse caso, elas querem ver o contexto. As mães dessas crianças, eu acho que elas merecem muito mais tratamento psicológico, muito mais acompanhamento em relação a isso, porque todas são munidas de culpa. Algumas questionando até a sua própria profissão, por que eu escolhi minha profissão, eu escolhi ficar com meu filho em casa. Então, quando a gente tinha acesso a outras mães, eu sou contratada de uma, mas eu tive acesso às outras mães, representantes das outras vítimas, elas ficaram destroçadas, estão ainda, claro, o tempo passa e as pessoas vão começando a se recuperar, mas elas se culpam. Todas as audiências, assim, né, as mães chorando, e algumas optaram por não falar na frente delas, mas outras quiseram estar no mesmo ambiente que elas, né? Elas condenadas. As réis no processo e hoje condenadas. Imagina-se que uma escola tem pessoas, professores, funcionários que gostam de estar lá, que escolheram estar naquele ambiente, né? Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, vou te obrigar a trabalhar numa escola. Porque criança demanda paciência, criança demanda atenção, criança demanda recursos emocionais próprios, de uma autorregulação própria do adulto, para conseguir entender que aquele comportamento não é para te provocar. Aquele comportamento que a criança está tendo, que às vezes é disfuncional, não está sendo direcionado a você, ela está fazendo aquilo simplesmente porque ela não sabe fazer diferente, porque ela não está se aguentando. Então, é interessante pensar que uma boa escola é formada de pessoas que entendem crianças, que vão de encontro à criança e não contra a criança. Ela tá fazendo isso porque ela quer me provocar. Ela tá fazendo isso porque é muito mal criada, não sabe, vou botar ordem nessa criança. Esse tipo de pensamento, que é um pensamento antigo, né? Se a gente for pensar, gerações passadas viam a punição física como uma forma correta de educação. E muitas pessoas até hoje acreditam nisso também. Que você punir fisicamente uma criança vai fazer com que ela pare aquele comportamento. E já milhares de estudos e até vertentes da psicologia, tipo a psicologia comportamental especificamente, mostra que não. Você dá uma punição, você acrescentar, né? Punição positiva, você acrescenta uma punição àquele comportamento da pessoa, não faz aquele comportamento ser extinto necessariamente. Faz só a criança ficar mais rebelde e mais confrontacional.
Então, como é que uma escola pode ser segura? Primeiro, tendo pessoas de bom caráter, de boa índole, que entendem o funcionamento da criança e que têm uma paciência ad extremo. Você tem que ter muita paciência para cuidar de criança o dia inteiro. Você, mãe, pai, babá ou professor, você tem que ter muita paciência para cuidar de criança. Esse caso destaca a necessidade de os pais estarem atentos e envolvidos na vida escolar de seus filhos. É essencial manter uma comunicação aberta com as crianças, observar mudanças de comportamento e estar atento a sinais de desconforto ou medo. Visitas regulares à escola, conhecer os professores e funcionários e entender as políticas e práticas escolares são medidas preventivas importantíssimas. Além disso, é crucial que os pais confiem em seus instintos e relatem qualquer preocupação às autoridades competentes. Este caso serve como um lembrete trágico de que, embora se espere que as escolas sejam ambientes seguros, infelizmente, nem sempre é o caso.